São Paulo classificado 1-1 e brilhou a estrela dele, Luca Marques. Bruno Prado, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Piperno, Flávio Prado. Boa noite a todos. Mais uma vez um garoto ajudando bastante o São Paulo, né? O Luca, ele esteve perto de estrear 2 vezes, ele chegou a ficar na beira do campo 2 vezes para entrar, por circunstâncias do jogo, né? Dos 2 jogos que ele esteve próximo de entrar, ele não entrou. Foi adiada a estreia dele no profissional, faz parte do time campeão da Copa São Paulo esse ano. Hoje entrou e, mesmo com pouco tempo em campo, fez um belo gol, uma jogada individual. O gol que classifica o São Paulo para as oitavas de final da Libertadores. São Paulo faz uma boa campanha na Libertadores, 3 vitórias fora de casa. Curiosamente, nos 2 jogos em casa não venceu. Hoje, o segundo empate em 2 jogos no Morumbi. Mas está classificado, o primeiro lugar do grupo também muito bem encaminhado. Então o São Paulo vai bem na Libertadores, dentro do que pode, dentro das suas características, das suas limitações, dos desfalques que tem. Mas o São Paulo vai caminhando bem na Copa Libertadores da América. Essa fase de grupos, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, não está tão fácil para os times brasileiros. Os brasileiros têm dominado a Libertadores nos últimos anos. Nesse ano, só o Palmeiras e o São Paulo tiveram uma fase de grupos tranquila, né? Os outros todos sofrendo, fazendo contas. Na Sul-Americana, hoje o Fluminense assumiu a liderança do grupo, mas o Once Caldas ainda vai jogar em casa e se vencer volta à liderança. Nenhum brasileiro começou a rodada da Sul-Americana na liderança do seu grupo. Então não é essa fase de grupos das competições da Conmebol não está tão fácil assim para os brasileiros, mas o São Paulo passou bem. O jogo de hoje, a expulsão do Alisson logo no primeiro tempo, claro, mudou o jogo. O São Paulo começa pressionando muito, não consegue fazer o gol, mas começa pressionando. Depois da expulsão, muda o jogo. Foi um jogo até chato de assistir, não foi um jogo bom. Foi um jogo com pouquíssimas oportunidades e claro que a expulsão tem muito a ver com isso, mas conseguiu o resultado que precisava hoje, né? Ganhou fora, então os empates no Morumbi não tiveram um peso tão grande. O São Paulo, com as 3 vitórias fora, se classificou sem grande problema nesse grupo, né? E mata-mata é outra história. E o São Paulo no mata-mata pode ser um time muito chato. Nos pontos corridos está sofrendo, está fazendo um brasileiro bem complicado. Mas no mata-mata o São Paulo pode ser um adversário complicado, um adversário difícil para qualquer um que cruzar no seu caminho da Libertadores. Hoje é um jogo que não adianta a gente querer ser muito rigoroso com o São Paulo, porque foi uma partida claramente influenciada pela expulsão do Alisson aos 17 minutos. Quer dizer, o São Paulo jogou, né, entre o tempo normal e os acréscimos. O São Paulo jogou mais de 80 minutos com um homem a menos. E é óbvio que isso faz muita diferença. De qualquer forma, quem pode comemorar muito esse resultado é o Palmeiras. O Palmeiras vencer amanhã, ele matematicamente garante o primeiro lugar na classificação geral. E aí pode jogar com o time Z na despedida, poupando uma data para um elenco, para um time titular, sobretudo, que vai ter que trabalhar muito até o período do Mundial. Então, realmente, até por isso, o São Paulo acabou, de alguma forma, ajudando aí o seu arquirrival. A boa notícia é que, novamente, um garoto de Cotia acabou sendo aí um dos protagonistas do São Paulo. Isso é muito bom, que mostra que o São Paulo vai conseguindo dar uma oxigenada em seu elenco, né? Mas uma curiosidade, né? O São Paulo, juntando Libertadores e Campeonato Brasileiro, são 13 partidas com 8 empates, né? Então, isso também vem sendo um traço até diferente, esse time comandado pelo Zubeldia, que dificilmente perde, mas também não ganha com muita facilidade. São Paulo que tem sofrido também com os desfalques. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Lucas Moura, que eu acho que é preocupante para o torcedor do São Paulo. A informação que eu recebi hoje, daqui a pouquinho nós vamos falar do prazo de recuperação do Lucas Moura aos gramados. Hoje jogou o Oscar, até esperava um pouco mais do Oscar, porque assim, São Paulo está classificado, a gente está exaltando aqui a classificação do São Paulo, mais uma vez, nas oitavas de final da Libertadores, mas é claro que o jogo não foi essa maravilha toda, como destacou o Bruno Prado. Foi um jogo morno. É claro que o São Paulo começa num ritmo muito intenso nos primeiros minutos. Parecia até que ia ser noite goleada no estádio do Morumbi pelos primeiros 10 minutos do São Paulo. Só que aí a expulsão do Alisson
aos 16, 17 minutos, acabou condicionando toda a partida, todo o restante do jogo. Flávio Prado, que transmitiu essa partida aqui na Jovem Pan, com o Nilson César, com toda a nossa seleção de esportes, com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Silva. Flávio, muito boa noite. O São Paulo, mais uma vez, está nas oitavas de final da Libertadores. Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. E ele conquistou isso fora de casa, né? Ele, com as 3 vitórias fora de casa, ele trouxe 9 pontos, mais o empate com a Aliança, que foi ruim, e o empate de hoje ele faz 11 e aí ele está já na próxima fase. Não foi um grande jogo, o São Paulo atacou no começo, mas sem poder de finalização, ele não conseguia incomodar o goleiro do time do Libertad. E aí houve a expulsão do Alisson, para mim equivocada, exagerada, não era para mim lance de expulsão. Cartão amarelo ali comportaria muito bem, foi um excesso de força que, sim, dependendo da condição pode gerar expulsão, mas no meu modo de entender houve um exagero ali na expulsão. E aí o São Paulo mexeu completamente no seu time, inclusive tendo que tirar o Marcos Antônio, que estava dando um apoio muito forte para o sistema ofensivo, e ele voltou para fazer a função do Alisson, e o São Paulo perdeu um pouco de poder ofensivo. Segundo tempo, os paraguaios ganharam um pouquinho mais de coragem e fizeram um gol, e aí o São Paulo se enrolou, teve muita dificuldade para chegar. O Lucas Ferreira, que é muito bom jogador, nos últimos jogos não está bem, Ferreirinha não está bem. O Lucas Ferreira jogando pela direita, Ferreirinha pela esquerda, e aí ele tira o Ferreirinha e coloca o Cédric um pouco mais à frente e joga o Lucas Ferreira para a esquerda para tentar entrar pelo lado do campo. O caminho era aquele mesmo, só que o Lucas Ferreira realmente não estava num dia legal. Teve até uma atitude bem bacana do Zubeldia, quando o Lucas erra uma bola, ele falha, ele fura a bola, ele vai, entra e dá um abraço no garoto, mesmo dentro de campo, né? Mesmo ele invade ali, entra, foi legal. Tem que dar força para esse menino, que deve estar acontecendo alguma coisa, porque ele é muito bom jogador, né? Renovou o contrato e tal. Então ele deve estar vivendo aquele momento de mudança, né, de patamar, que não é uma coisa simples do cara administrar. É bem difícil. O São Paulo precisa cuidar bem para que o garoto volte à sua normalidade. O próprio Matheus Alves, né, tá oscilando, e é normal que oscile. E aí apareceu a brecha para um outro garoto de Cotia, o garoto entrou e fez um belo gol, mais um espaço que se abre. O São Paulo gasta uma fortuna em jogadores, a maior parte deles totalmente inúteis, e tem a base de Cotia que se insistir e não aproveitar. Agora, talvez pela necessidade, comece a se olhar melhor que o São Paulo, sempre que tem problemas, resolve com Cotia. Esses garotos, além de render em campo, podem render dinheiro para equilibrar as finanças do São Paulo, que estão totalmente desequilibradas. Luca, no finalzinho, primeiro jogo dele como profissional, mais uma vez Cotia salvando. São Paulo 1, Libertad também 1 pela Copa Libertadores da América. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, ainda falando do jogo, o São Paulo ficou com 1 a menos na expulsão do Alisson. O Cabadeiro também acho que deveria ter sido expulso pelo pisão. Acho que também foi lance para expulsão. Vacilou a arbitragem e aí ficaria tudo igual. São Paulo com 10, Libertad com 10. Mas não aconteceu, enfim. Só que assim, mesmo com um jogador a menos, o São Paulo continuou criando. O São Paulo ainda chegava ali, aqui. Podia ter caprichado um pouquinho mais até o São Paulo. Ferreirinha teve uma chance no segundo tempo, cara a cara, né? Então faltou um pouco mais de capricho, mesmo com 10 em campo. Faltou um capricho a mais aí nesse São Paulo, Bruno Prado. Faltou. O São Paulo não é um time assim que, como o Piperno falou, ele não vence jogos com facilidade, né? Hoje teve a expulsão, isso, claro, tem um peso, muda o jogo. Mas é um time que não vence com tanta folga, é um time que sempre tem que lutar muito pelos resultados. E é um time que luta, sim, isso aí acho que não dá para reclamar do São Paulo. É um time que briga muito, que vai buscar, mas nem sempre dá para jogar no seu máximo, até de intensidade, de concentração. São muitos jogos, então não tem como jogar sempre assim. Mas tem, assim, uma questão, o São Paulo tem poucos jogadores que fazem gol com frequência. O André Silva é o que faz assim gol com mais regularidade dos que estão jogando. O Lucas não tem jogado, o Caleri machucou e não vinha fazendo gols também. O Luciano, que é um cara que normalmente faz gol com frequência, nesse momento ele é mais reserva do que titular. Outro dia fez 2 gols contra o Náutico. E o Ferreirinha teve aquele momento, né, que ele fez 5 gols em 4 jogos e já tem alguns jogos que ele não marca, o que também é normal. O Ferreirinha nunca foi um jogador de fazer tantos gols assim em poucos jogos. Foi um momento ali muito bom e pronto. E não quer dizer que ele não vai ajudar o time, ele pode ajudar
mas vai ter os seus altos e baixos. Então tem esse ponto assim do time sofrer muito para ganhar jogos, para fazer gols. Por isso que empata muito, porque também, né, não é um time fácil de ser batido. São Paulo, ele tem um bom sistema defensivo. Isso foi sendo moldado durante o ano. São Paulo começa o ano tentando encaixar um quarteto ofensivo no Campeonato Paulista, com Luciano, Oscar, Lucas e Caleri. Faz gols, mas toma muitos gols. Tinha um desequilíbrio nesse sentido. O Zubeldia mexe, muitas vezes usa um terceiro zagueiro. Faz muito tempo que não jogam os 4 juntos, também pelas lesões, e não vão mais jogar juntos esse ano. Então muda essa formação. Aquela coisa do quarteto, esquece, não vai rolar mais, não vai acontecer também pelas lesões dos jogadores. Mas passou a ser um time com uma formação com mais cuidados defensivos, passou a ser um time mais seguro na defesa, mas com muita dificuldade para criar. Então, por isso que é um time que o resultado mais normal do São Paulo nos últimos jogos vai pegar desde que acabou o Paulista, né? A partir de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O resultado mais normal é o empate, né? O resultado que o São Paulo mais tem é o empate. Ele perde pouco, mas também tem que sacrificar muito para vencer, né? E isso é um problema, principalmente no campeonato de pontos corridos. No mata-mata, você pode ir chegando com um empate aqui, aí um 1-0 ali. O Boca, há 2 anos, chegou numa final sem vencer nenhum jogo no mata-mata. Então, no mata-mata, acho que o São Paulo vai ser um adversário duríssimo para qualquer um. Mas nos pontos corridos, você empatar muito é ruim, né? Tanto que o São Paulo é o 16º colocado. E tem que ganhar do Grêmio sábado em casa. É um jogo que tem que ganhar. Mas a característica do time é essa. É duro ganhar do São Paulo, mas o São Paulo também tem que lutar muito para conseguir um resultado. Na Libertadores, o São Paulo conquistou as suas 3 vitórias jogando fora de casa. Algo inédito na história do clube, vencer os 3 jogos como visitante na fase de grupos da Libertadores da América, e empatou contra o Alianza Lima, um jogo que parecia ali nas mãos do São Paulo, sofreu um empate e hoje empatou contra o Libertad, jogo que o São Paulo poderia perfeitamente ter vencido e vencido muito bem diante desse adversário. E agora vai encerrar a sua participação na fase de grupos contra o Tajeres também no estádio do Morumbi. No Campeonato Brasileiro, são 6 empates, 1 vitória e 1 derrota para esse São Paulo do Luiz Zubeldia. Você que está chegando agora aqui no Canelada da Jovem Pan, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você que nos acompanha também pelas ondas do rádio. E é claro, Cotia salvando mais uma vez. E mostrou muita personalidade. A joia mostrou que tem estrela. O atacante Luca, de 17 anos, fez a sua estreia no profissional em noite de Copa Libertadores e no terceiro lance dele com a bola, protagonizou um grande momento. Um gol que garantiu o São Paulo na próxima fase da Libertadores. Belo gol, marcado pelo Luca Marques, de 17 anos. Flávio Prado mostrou que tem estrela e Cotia, mais uma vez, salvando o São Paulo, marcando o gol da classificação do São Paulo, Flávio. Foi legal, foi bem bacana, né? Mais um garoto que aparece, mais uma família que fica muito feliz, porque agora o garoto já tem uma marca, né? Já tem alguma coisa para contar na história dele e que seja um começo de uma história bacana. Ele fez uma jogada muito parecida com a do Ferreirinha, né? Ele fechou pela esquerda, cortou, bateu de pé na direita, um chute cruzado. E foi legal. Foi a melhor coisa do jogo, foi realmente esse garoto ter aparecido. E teve um detalhe curioso, depois a gente talvez saiba o motivo. Quando o garoto faz o gol, o Zubeldia invade o campo e abraça o Alan Franco. Sabe, talvez tenha aquelas coisas de coloca o Lucas, sabe essa coisa que às vezes acontece com um jogador de futebol? Não sei, talvez na coletiva ele vai explicar o que aconteceu, mas teve essa cena. Ele vai e abraça o Alan Franco como se... Por quê, né, que ele abraçou? Alguma coisa deve ter acontecido que explicasse esse abraço tão efusivo quando o garoto Luca fez o gol. E, aliás, o Luca foi escolhido o melhor do jogo. Olha. Na Conmebol é assim, né? Quem faz o gol decisivo, eles escolhem. O Luca que tem 26 dias apenas no elenco profissional de São Paulo, hein? Apenas 26 dias integrado ao elenco profissional do São Paulo Futebol Clube e saiu ovacionado, tendo o nome gritado em noite de Libertadores da América no Cícero Pompeu de Toledo, Piperno. Olha, eu sou otimista em relação ao São Paulo esse ano. Eu acho que o São Paulo tem uma grande chance de terminar o ano melhor do que começou. Então, a gente já fala há muito tempo, né, que o São Paulo tem uma bela safra sub-20,
não é à toa que venceu 2 dos torneios mais importantes do Brasil nessa categoria. O Palmeiras foi campeão brasileiro, mas em seguida o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, aliás, em cima do Palmeiras, né, virando um jogo incrível no Morumbi, de 0-2 para 3-2. Depois o São Paulo ganhou a Copinha, também com 3-2 em cima do Corinthians. Então, era muito óbvio para mim que o São Paulo contava com uma boa safra aí para aproveitar de alguma forma, né? Isso vem acontecendo de algum tempo para cá, não foi no Campeonato Paulista, imediatamente após essas conquistas. No Paulista, um ou outro garoto apareceu, mas agora isso vem ocorrendo de maneira mais frequente. Então, eu acho que alguns meninos, eles vêm mostrando qualidade, pelo menos para continuar no grupo, disputando posição e dando mais opções ao Zubeldia. Não que o Zubeldia vai olhar e falar, puxa vida, eu tenho um Estevão e o Hendrick aqui para mudar o patamar do meu time. Não se trata disso. Mas são garotos que, pelo menos, não vão deixar o ritmo do time cair, a qualidade do time cair, caso eles tenham que entrar, e eles já vêm demonstrando isso há algum tempo. Aí, o que vai significar isso? Provavelmente, no final do ano, São Paulo vai ter uma boa safra aí para, quem sabe, ganhar alguma grana. O São Paulo precisa disso. São Paulo terminou o ano passado aumentando o seu endividamento. Então, esses garotos podem começar a apontar aí uma nova, quem sabe, uma nova perspectiva para o clube. Além disso, no começo do ano, né, torcedores, enfim, claro que o torcedor é sempre um apaixonado e ele se entusiasma com alguma facilidade, mas até mesmo, né, algumas pessoas que gravitam ali no entorno de São Paulo e tal, venderam aí a ideia do tal quarteto mágico. De quarteto mágico não tinha coisa nenhuma, mas, enfim, é verdade também que o São Paulo tinha 4 jogadores ou de bom nível ou de história no clube, do meio para frente. Estou me referindo ao Lucas, Oscar, o Luciano e também o Caleri. Desses 4 jogadores, São Paulo não vai mais contar com o Caleri por muito tempo. O Oscar entra e sai do time, o Lucas entra e sai do time. Então, até nisso o perfil do time do São Paulo vai se modificando. Vai ser um São Paulo mais jovem e, para mim, um São Paulo com perspectivas muito boas, porque esses garotos eles vão evoluir. Então, imagina, o menino de 17 anos entra hoje, faz um gol e tal. Então, assim, o garoto já vai se livrando aí de algumas inibições naturais de quem está entrando no time principal agora. Então, por isso eu acho que, se não atrapalharem muito, deixar o Zubeldia trabalhar, deixar os garotos em paz, não cobrar demais deles agora, o São Paulo tem algumas boas perspectivas aí para esse ano. O Luca, portanto, que eu estou acompanhando, me mandaram aqui, ó, desde os 9 anos de idade no São Paulo, ele joga no São Paulo, campeão da Copa do Brasil Sub-20, da Copinha 2025, também levou o Paulistão Sub-11, já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 no ano passado e agora ele entra para decidir a favor do São Paulo. É Cotia salvando mais uma vez, Bruno Prado. Ele participou da Copinha, né? Foi campeão, ele tem ficado no banco, como eu falei, teve 2 jogos que ele ficou na beira do campo para entrar e não deu para entrar, e hoje ele entrou. Os garotos vão entrando e vão ter os seus altos e baixos, né? O Lucas Ferreira, ele fez um gol contra o Libertad lá no Paraguai, foi o único gol dele até agora no profissional, né? Eu falei aqui, o time não tem jogadores que fazem gol com tanta frequência, mas é um cara que ajuda o time. O Matheus Alves ajudou também, hoje deu lugar ao Oscar, mas é um cara que vai jogar com frequência. O Oscar não vai jogar todos os jogos, então eles vão ajudar, eles fazem parte do elenco. Aí vai ter um momento que eles vão ter uma sequência maior, vai ter outro momento que vão cair de produção, mas já há um bom tempo, né? O São Paulo utiliza muito as suas categorias de base. Há um bom tempo o São Paulo é um clube que não tem dinheiro, que tem dificuldade financeira. Então, até antes da gestão do Casares, né? Já São Paulo tem usado bastante. Você pega nos últimos anos Militão, Antony, David Neres. Esses aí são jogadores que foram para a Europa, se deram bem e chegaram à seleção brasileira. O Lucas mesmo mais atrás, o próprio Oscar, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Beraldo. E agora tem esses garotos aí, e tem mais gente aí que eu não lembrei. O Wellington, lateral esquerdo, foi titular há bastante tempo, agora está na Inglaterra.
Então, os jogadores da base eles têm ajudado. E é importante entender que a base não é para revelar o gênio, um craque. Se acontecer, ótimo, mas eles são exceções. A base é para revelar jogadores que possam te ajudar, que possam ocupar um espaço, possam ocupar uma posição carente no elenco, sem precisar sair, gastar dinheiro, procurar um jogador em outro clube. Então a base ela serve para isso, né? Não tem que cobrar que esses garotos sejam todos craques. Acho que esses meninos da base do São Paulo, eles são bons os que estão jogando agora. Nenhum deles é um fenômeno acima da média, mas eles são bons jogadores e eles podem ajudar o São Paulo. E já estão ajudando, né? Eles estão, no momento que o São Paulo esteve muito desfalcado, os jogadores da base ajudaram bastante, como tem acontecido já há alguns anos. Principalmente quando você não tem dinheiro, você vai ter que usar bastante a base. E até quem tem dinheiro usa, né? O Palmeiras tem dinheiro e usa bastante, né? Tem não só Estevão e Hendrick, né? O Alan agora é um cara que está jogando bastante. Nos títulos da Libertadores, alguns garotos que nem estão mais lá foram importantes, né? Gabriel Menino, Patrick de Paula, Renan, Wesley, Veron, Danilo. Então, mesmo quem tem dinheiro, usa. Quem não tem, usa ainda mais. O Palmeiras, você citou, tem o Alan, tem o Vanderlan, jogadores criados, né, ali. Naves. O Naves jogou bastante. Benedetti, né, entre outros. O Palmeiras usa e ganha dinheiro, né? Sim. Usa no campo e ganha dinheiro. E Flávio, você chegou a falar da expulsão do Alisson. Você achou que a expulsão do Alisson não foi justa? Isso. Porque, assim, eu acho que o São Paulo foi prejudicado no sentido de que o Cabadeiro, jogador do Libertad, não foi expulso. Que eu achei que aquele pisão do Cabadeiro era para expulsão. Agora, o Alisson, você achou que foi uma injustiça o que aconteceu, Flávio? Eu acho que você está sendo muito coerente na sua posição. As jogadas foram bem semelhantes. Se era para expulsar um, era para expulsar o outro. Sim. Eu não expulsaria nenhum dos dois, nem o Cavadeiro e nem o Alisson. Eu daria amarelo e amarelo, eu acho que ali comportava bem, o que foi feito com o Cavadeiro estava ok. Tomou amarelo, sim. Não sei, será que tomou? Não lembro nem se ele tomou. Tomou, né? Tomou. Bom, mas enfim, era lance para amarelo no máximo. E no caso do Alisson, se vocês lembrarem bem, ele entra feio mesmo, ele exagera um pouquinho, mas o jogador, ele mal é atingido, tanto que ele levanta e ele cai no delay. Ele levanta, aí ele cai, faz aquele escândalo todo e tal, e o árbitro entrou na dele. Um cartão amarelo acho que seria o suficiente. E eu acho assim, o árbitro, normalmente, e eles fazem isso, acho que esse árbitro fez também, você tem o perfil do jogador, e a gente sabe que o Alisson está longe de ser um jogador violento, ele não é. Então esse tipo de coisa tem que ser considerado uma decisão dessa aos 17 minutos de jogo, gente. Poxa, você muda a história do jogo com uma expulsão dessa. Teria que ser uma coisa realmente muito escandalosa para que pudesse ser concretizado. Eu acho que tem que existir bom senso com a entrada. Eu só expulsaria se ele já tivesse cartão amarelo. Achei exagerada realmente a expulsão do jogador de São Paulo. Eu entendo que a regra diz isso, né? Se o jogador chegar atrasado, pegar na canela, né? Pegar no tornozelo, é vermelho e não tem discussão. É o que está lá na regra, é o que diz a regra. Mas eu acho que o carrinho, aí é que tá. Qualquer carrinho que você der, você corre o risco de ser expulso então. Porque se você não chega na bola, a possibilidade de você pegar no tornozelo do adversário é gigantesca. E você deixar o seu time com um a menos. Então assim, eu entendo que pela regra o Alisson foi expulso, foi bem expulso. Mas é o carrinho que tira o Alisson desse jogo e que vai tirar muitos jogadores daqui para frente por essa interpretação da regra. Bruno Prado, Piperno, não sei se vocês concordam aqui com o que foi dito, se vocês concordam com a expulsão do Alisson. Bom, acho que o Alisson, ele correu o risco de ser expulso, né? Ele foi imprudente na jogada. Assim, se eu fosse um árbitro, obviamente eu não sou, eu procuraria marcar o menor número de faltas possível, deixar o jogo rolar, dar cartão vermelho só num último recurso, deixar o jogo para os jogadores, interferir pouco na partida. Eu penso que eu gosto de árbitros que interferem pouco, né? Assim, acompanhando o jogo, árbitro que deixa o jogo rolar mais, árbitro que vai expulsar só num caso muito grave. Então, eu acho que caberia um amarelo. Mas aí vai do critério de cada um. Tem árbitro que é mais rigoroso. Ok, eu gosto de um outro estilo, mas tem árbitro que é mais rigoroso. Então, não foi um absurdo a expulsão do Alisson. Mas faltou critério
em relação ao jogador do Libertad. Se o critério dele foi esse, o jogador do Libertad foi bem parecido. Acho que ou ele expulsaria os dois ou daria amarelo para os dois. Aí eu acho que faltou coerência, faltou critério para o árbitro. Acho que esse foi o ponto. Acho que são lances parecidos. Acho que a punição deveria ser a mesma. Eu prefiro até o árbitro que daria amarelo nos dois. Mas se ele expulsou o Alisson, e não é absurdo, o jogador do Libertad acho que também era um lance para vermelho, considerando o critério que ele adotou. Eu também acho que o Cabadeiro deveria ter sido expulso pelo critério adotado hoje pela arbitragem. Fábio Piperno está aí, essa discussão também sobre a arbitragem em São Paulo 1, Libertad também 1. O Cabadeiro já foi no começo do segundo tempo, né? Foi, né? Não, mas eu estou de acordo com vocês, sim. Eu acho que faltou realmente critérios. São lances que para mim, nos quais caberiam, sim, as expulsões. Agora, o Bruno falou que prefere juiz que, né, não marca tanta falta e tal. Eu estava lá acompanhando também o jogo do Botafogo. E exatamente aos 63 minutos de jogo, a televisão mostrou na tela assim, o scout do jogo e tal. E naquele momento, 1 hora e 3 minutos de bola rolando, o Vilmar Roldan tinha apitado só 4 faltas para cada lado. E, aliás, ele estava fazendo uma boa arbitragem. Teve o lance do pênalti, que na hora muita gente achou um absurdo o pênalti marcado contra o Botafogo, o do primeiro gol do time argentino. Mas aí, olhando com calma, né, os diversos ângulos aí que a TV ofereceu, dá para ver, sim, que o jogador do Botafogo tocou a mão na bola de forma, no mínimo, imprudente. E até aquele momento, até mais ou menos uns 70 minutos, a arbitragem foi muito boa. Depois eu não vi, porque estava a caminho aqui da Jovem Pan. Mas, assim, tudo isso para dizer que, na média, felizmente, as arbitragens que eu tenho visto nessa Copa Libertadores são muito, mas muito melhores que as do Campeonato Brasileiro.